E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez mostrando para você a forma certa de se comunicar utilizando técnicas e ferramentas de PNL para você dominar a sua carreira profissional, você cuidar do seu crescimento profissional. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você já trabalhou um ano inteiro e quando chegou no final do ano, numa avaliação de performance ou numa avaliação de feedback, você tinha certeza que você seria promovido ou teria um aumento e você não teve nada e ficou muito decepcionado? Eu estou te perguntando isso porque isso é muito comum, principalmente do ramo que eu trabalho, que é de consultoria. É muito comum no ramo de consultoria as avaliações de performance e você ser bonificado no final do ano fiscal, quando você atinge ou não as metas. Mas não está ligado só à meta, está ligado também à performance, como você performa. E é muito comum, eu recebo, inclusive com funcionários que trabalham comigo, chega no final do ano, vira para mim e fala: pô, Rodrigo, eu achava que eu teria um aumento, que eu teria uma promoção. E aí a primeira pergunta que eu faço: o que te fez pensar que você teria ou não um aumento ou uma promoção? E hoje eu vou te explicar por que eu faço essa pergunta, e o porquê que isso acontece com você. Ou porquê que você, às vezes, acredita que você está num caminho, que você vai ser promovido, e chega no final do ano e você toma um banho de geografia. Como eu disse, você tem grande parcela de culpa nisso. Principalmente com relação à decepção. Por quê? A decepção, o controle disso está na sua mão, está dentro de você. Você consegue prever, você consegue entender se você vai ser promovido ou não, e é óbvio que quanto antes você perceber isso, melhor você consegue corrigir a sua rota para quando chegar no final, você no mínimo, não se decepcionar ou sim você ter o aumento ou a promoção que você quer. Mas antes de tudo, eu vou te explicar como é que funciona, por que eu falo que você tem parcela de culpa. Quando você, todo o processo de avaliação, principalmente em consultoria, a responsabilidade do que acontece com você, ela é parte sua e parte da empresa, ou parte do seu gerente, do seu coordenador, supervisor, diretor, do seu chefe, vamos chamar assim, do seu líder. Eu costumo falar que é como se fosse uma balança, tá? É uma balança onde de um lado está a empresa e de outro lado está você. Na melhor das hipóteses, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. É 50% seu e 50% da empresa. Nessa balança da sua promoção, você tem 50% da responsabilidade do que acontece e a empresa tem os outros 50%. E a pergunta que eu normalmente faço é o seguinte: o quanto você está cuidando desses 50%? O quanto você está administrando esses 100%? Quanto que você está dando de gás? Quanto que você está dando? E aí é engraçado porque eu recebo umas respostas assim: não, Rodrigo, mas eu trabalho pra caramba. Poxa, eu fiz um monte de projeto, não sei o que tal. Foi, pô, legal, mas por que você fez um monte de projeto? Ou melhor, eu trabalhei muito em vários projetos. Falei, por que você trabalhou em vários projetos? O que aconteceu? E entender esse 50%, que é de sua responsabilidade, vai equilibrar essa balança. Inclusive, você pode aumentar isso aqui. Quanto mais você entende o seu 50%, mais você aumenta essa balança. E digo mais, quanto mais você entende os 50% da empresa, mais você consegue diminuir o peso da empresa na decisão da sua promoção e da sua avaliação. Agora vamos entender a estrutura. No começo do ano, todas as empresas fazem, ou no final do ano você recebeu um feedback aqui. Aqui vamos colocar janeiro e aqui dezembro. Vou colocar o ano fiscal normal, tá? E aí você fez aqui um encontro de feedback no começo, você trabalhou o ano inteiro e chegou aqui, você teve nada. Você fala assim, pô, mas eu trabalhei pra caramba, eu fiz um monte de projeto, eu dei sangue pela empresa e nenhum me reconheceram. A primeira pergunta que eu te falo é o seguinte: o quanto você entende esse 50%? Eu quero dizer o seguinte: como
ou melhor, começa com o que, como e quando. Primeira coisa, o que você fez, como você fez e quando, tá? Aqui é tempo. Quando você fez. Porque não adianta nada você achar que é uma coisa, você fazer de um jeito, entregar num tempo, sendo que a empresa ou o seu líder fala que era outra coisa, de outro jeito, em outro tempo. Isso é muito comum. Eu vou te dar um exemplo real que aconteceu, que foi, eu estava numa avaliação de performance com um analista meu, um analista sênior, falou, pô, mas eu achei que eu trabalhei tanto, não sei o quê. Eu falei, cara, mas o que você fez? Eu falei, eu fiz A, B, C. Tá, como você fez? Fiz X, Y, Z. Eu falei, como é que foi? Como é que você entregou? Qual que foi o tempo? Quando você entregou tudo isso? Ele me falou. Eu falei, olha, você sabe. Aí eu desenhei para ele toda a estrutura, como é que funcionava, o que ele fazia, para chegar ao próximo passo. Eu falei, você entende que tudo isso que você me explicou, ele é exatamente o que alguém da sua posição deveria fazer da maneira que a gente chama de performar da maneira mediana, não quer dizer que é ruim, mas quer dizer que é o normal. E aí ele entendeu, falou, tem razão. Então o que acontece? Você acredita, na maioria das vezes, quando você faz a primeira reunião no começo do ano, ou a última, onde estabelecem para o próximo ano, você primeiro precisa saber o seguinte, tá bom, ô meu líder, o que eu preciso fazer exatamente para eu ter um aumento e para eu ter uma promoção? E aqui agora eu vou destrinchar o que, o como e o quando, tá? E vou dar mais insumos para você conseguir determinar muito bem quais são os seus objetivos, tá? E o que pode influenciar e variar. Então a primeira coisa é o que? Nessa conversa inicial, o quanto que você pergunta o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Como é que você sabe exatamente? Isso aqui é o que a gente chama, né, é uma adaptação de uma ferramenta de PNL que a gente chama de, eu vou colocar aqui, BFO, tá? Uma coisa simples chamada boa formulação de objetivos. Quando você tem uma avaliação de performance, basicamente, aliás, simplesmente, você tem um objetivo no final. E se você não formular muito bem esse objetivo junto com o seu líder, se você não extrair do seu líder exatamente de uma maneira correta o objetivo que você tem que executar, as chances são que você vai chegar no final do ano e você vai se decepcionar. Você vai chegar no final do ano e você não vai ter nem aumento, nem promoção. E como eu disse, é responsabilidade sua extrair isso do líder. Falar, mas o meu... reclamação padrão, tá? Mas o meu líder tem que me valorizar. Mas meu chefe tem que me valorizar. A empresa não me valoriza. Falei, cara, tudo bem. Ele não te valoriza o quê? O que, como e quando ele não está valorizando? Se você se fizer essas perguntas, se você perguntar para o seu chefe, você vai perceber que, eu entrego A, ele não valoriza. Aí o seu chefe, mas eu espero B. A empresa espera B. E não dá para você remar contra a maré. Não dá para você remar contra a empresa. Você fala assim, não, a empresa tem que aceitar o que eu entrego. Opa, mas espera aí. Aí é o rabo abanando o cachorro. Concorda? Mas existe meio termo? É claro que existe. Por isso que eu digo, a responsabilidade, quando você está fazendo o seu 50%, na hora de setar os seus objetivos, na hora de você setar, olha, não dá para fazer B. E você explicar de uma maneira correta para o seu líder. Foi, eu consigo fazer um A, ou melhor, vamos achar o meio termo, vamos achar um C. Isso tudo vem dessa conversa aqui. Que eu falo para você, 99% das pessoas, 99% dos liderados, dos meus liderados, os liderados que eu conheço de outra empresa, não faz. Não faz. Ninguém chega em mim, ou dificilmente chega em mim e fala assim, tá, Rodrigo, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Eu quero crescer. O que normalmente eles falam, eu quero ser promovido. Eu falei, tá bom, você quer ser promovido? E eu normalmente especifico muito bem, você tem que fazer isso, ok? Ok. Tá? Então vamos entrar no o quê? Tá? Nessa conversa aqui, primeira coisa, o quê? O que eu tenho que fazer? E aí o seu líder vai falar para você, você tem que melhorar
Eu gosto dessas frases. Você tem que melhorar a qualidade dos seus trabalhos. Tá bom. Aí você pergunta para ele assim, nós estamos dentro do que ainda? Deixa eu virar aqui a página. Então, o que? Certo? Tá, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entregar? Ele vai falar, você tem que, um dos itens, melhorar a qualidade dos seus trabalhos. Tá? Melhorar. Aumentar. Certo? Melhorar, aumentar. O que mais que a gente normalmente ouve? Ou, porque eu também ouço algumas coisas assim, tem que crescer. E aí você fala, pô, legal, Rodrigo, eu já sei o que é. Eu tenho que melhorar a qualidade do meu trabalho. Eu tenho que aumentar a quantidade de trabalho que eu gerencio, ou que eu executo. Eu tenho que crescer a minha área. Eu tenho que crescer, sei lá, vender mais. Tá bom. Aí eu te pergunto, como, tá? Como você vai mensurar? Como é que você vai quantificar? Como é que você vai quantificar? O que é melhorar? Melhorar o quê? Melhorar como? Quanto? Aumentar. Aumentar quanto? Como é que eu vou medir isso? Por quê? Qualidade é subjetivo. Por quê? Aumentar também, dependendo do contexto. Crescer, nossa, você precisa crescer mais. Ou melhor, gerenciar. Todas essas palavras que estão no que a gente, que estão, que a gente chama no substantivo, elas estão substantivadas, é muito difícil você mensurar. É muito difícil. E aí é onde entra você perguntar exatamente, tá bom, mas eu vou melhorar o quê? E quanto? Porque, tá bom, eu posso melhorar. E aí, o que você faz para ser mais concreto? Você leva exemplos do que você pode melhorar, ou melhor ainda, você pergunta para o seu líder, tá bom, me dá um exemplo de como eu posso melhorar. Por quê? Porque se o seu líder te der um exemplo, ele fala assim, você tem que melhorar a qualidade dos seus trabalhos. Eu pego as suas planilhas, ou eu pego o seu relatório, eu pego, sei lá, qualquer coisa que você faça, e eu preciso corrigir, eu preciso alterar, ou eu preciso colocar no padrão. Ele vai te falar, ele vai te exemplificar, você anota. Então tá bom. Então peraí, vamos lá. Esse ano que, sei lá, normalmente eu faço tantos trabalhos por mês, então tá bom. Cara, ó, eu vou melhorar. Você não vai receber mais nenhum relatório meu assim assado, tudo bem? Cara, beleza. Aí ele vai falar, vai ter que falar sim. O seu líder não vai ter outra saída, ele vai ter que falar, tá bom. Entendeu? Só que é o seguinte, prometeu, cumpriu. Tá? O que? Você vai especificar exatamente o que. E não caia nessa roubada aqui, não caia nessa roubada de não conseguir quantificar. De não conseguir quantificar o seu primeiro objetivo, que é o que eu vou entregar. Tá bom, eu tenho que entregar um trabalho. Eu tenho que. Outra palavra bem bacana, desenvolver. Essa aqui. Você precisa desenvolver habilidades, você precisa desenvolver competências, você precisa desenvolver o seu, sei lá, sua gestão. Quem que nunca ouviu isso num trabalho? Quem que nunca ouviu essa palavra, você tem que desenvolver? Tá bom, beleza, eu sei que eu tenho que desenvolver. Você está me falando, mas como você, chefe, como você, líder, vai medir isso em mim? Se você, por isso que eu digo, 50% é sua responsabilidade. Porque se seu chefe virou para você e falou assim, você tem que se desenvolver mais. Desenvolver o quê? Como? De que jeito? Como é que você vai mensurar? Agora, olha, você precisa desenvolver suas competências de líder. Você fala, tá bom, quais? Não. Cara, se ele está te cobrando, ele tem que te explicar exatamente o que ele está te pedindo. Porque, como eu disse, se o cara não souber te explicar, se o seu chefe não souber te explicar, você fala, olha, beleza, eu entendi que eu tenho que desenvolver, mas se você não me falar como a gente vai medir ou o que exatamente eu tenho que fazer, como é que eu vou chegar no final do ano e você vai me avaliar? Cara, como eu disse, lembra que eu falei, entender os 50% da empresa vai aumentar o seu peso? Ao invés de ser 50%, você vai passar a ter 60%, 70% de peso na sua avaliação. Como eu disse, não tem saída. Aí vai ficar, sei lá, 10% na mão do líder da empresa falando o seguinte, cara, você só não vai te dar promoção se a empresa não tiver dinheiro, estiver quebrando. O que
sendo bem sincero, são poucos os casos dentro de consultoria onde você não é promovido por falta de dinheiro, de espaço. É raro isso acontecer. Porque é natural da empresa de consultoria todo ano as pessoas crescerem ou terem algum reconhecimento. É natural, não é regra. E aqui no que, como eu disse, o que exatamente você tem que fazer e você pergunta para o seu líder o que você tem que fazer e como você vai mensurar, tá bom? E aí a gente entra no outro ponto que eu falei, o como. Como? Tá? O porquê do como? Porque muitas vezes ele pode até falar o que é, ele pode até especificar, por exemplo, você precisa vender, vou dar um exemplo de vendas, porque ele não cai muito na impossibilidade de quantificar, porque vendas é fácil. Ah, tem que crescer a área, tá bom, o que é crescer a área? Ah, tem que vender, sei lá, mais 3 projetos, ou um projeto grande no valor de tanto, ou com tantas horas, enfim. Tá bom, você fala assim, tá bom, mas como que eu vou fazer isso? Ele pode falar, assim, é uma pergunta que você tem que tomar cuidado, porque quando você pergunta como, você não pode, ou melhor, você tem que passar uma impressão de curiosidade nessa pergunta de como. Pô, cara, legal, eu tenho que, vou dar o exemplo aqui de fazer a área crescer, vender mais. Cara, mas como é que a gente pode fazer isso? A gente. Por quê? Porque ele é seu chefe. Porque ele vai ter que te ajudar de alguma maneira. Algum suporte ele precisa te dar. Porque o que eu sei, ou se você, a não ser que você seja simplesmente vendedor, aí não tem muito jeito. Mas não é bem isso. É que a gente está conversando aqui. Mas assim, tá bom, como que eu vou fazer essa melhoria? Como é que eu posso entregar? E melhor ainda, legal, eu vou aumentar as vendas, tá bom. Quanto? Ah, sei lá, tantos por cento ou projetos de tantas horas, tá bom. Como é que a gente vai fazer isso? Por quê? Você pode simplesmente ir lá e vender mais projeto. Tá, mas com qual margem, sei lá, ou com qual perfil de projeto, ou com qual tipo de empresa, ou o que nós vamos vender? A mesma linha de serviço, não é a mesma linha de serviço? Especifica mais ainda esse como que você vai atingir esse o quê. Dentro do como ainda, então vamos lá, como atingir? Acho que essa é a questão. Como que eu vou atingir? Porque assim, eu posso esperar de um liderado meu que ele, como eu disse, melhore a qualidade, eu explico para ele assim, assim, assado, tá bom, mas como que ele vai fazer? Aí ele vira para mim e fala assim, pô, eu trabalhei, isso já aconteceu também, caramba, para arrumar, para não te entregar mais aqueles relatórios ou aquelas planilhas, eu reviso tudo. Eu reviso tudo que eu recebo de todo mundo que está em campo. Tá, mas como é que você fez isso? Ah, eu trabalhei à noite de final de semana. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu vou virar, porque aí você vai falar, porque o que vai acontecer? Você vai achar que você fez uma coisa, você realmente fez o quê, do jeito que ele queria, mas o como, você vai esperar um aumento, você vai achar que você vai virar presidente da empresa, porque você trabalhou de noite de final de semana. Aí ele vai chegar e falar assim, cara, mas por que você fez isso? E ainda por cima você vai ouvir isso, tá? E você vai ficar bravo ainda com o seu líder. Por quê? Simplesmente porque não faz o menor sentido. Esse como você precisa entender. Cara, se é para você trabalhar de final de semana de noite, não faz sentido isso. Esse como tá errado, concorda? E aí você pode conversar com ele. Cara, mas como é que eu vou fazer para atingir isso daqui? Me dá umas dicas. Como é que eu posso melhorar isso aqui sem eu ter que me matar? Porque se eu tiver que entregar todas as planilhas do analista sênior, de todos os analistas júnior que estão fazendo vários trabalhos, o analista sênior recebe, eu vou ter que revisar de todo mundo, tudo, linha a linha? Não. Você vai ter que... Não. Como é que a gente pode fazer isso? E aí você vai especificar com ele. Cara, ó, criar, sei lá, controles assim, faz cheques aleatórios, amostral, faz treinamento, pô, me ajuda a montar um treinamento, entendeu? Como que eu vou melhorar, como que eu vou aumentar? Isso aqui é fundamental, fundamental. Até mesmo porque o como, ele também te ajuda nesse aumentar, nesse melhorar, nesse crescer, nesse desenvolver. Principalmente no aumentar e melhorar, tá? O como. E aí, de novo, você tem que fazer o seu 50%. Você tem que dar o sangue para o seu 50%. E o como é fundamental.
E aí a gente vai para o último, que é o tempo, né? O quando. Eu acho que aqui não está aparecendo. Eu vou virar a página de novo. Que é o que? É o quando. Que é tempo para entrega. Tempo para entregar. De novo, não adianta nada você saber o que você tem que fazer. Vamos lá. Você tem que melhorar o relatório. Ah, mas o que é do relatório da planilha? Ah, a planilha não vem sem erro, todas as fórmulas ok, assim assado. Tem que chegar no, né? Chegar no resultado é independente, mas vamos lá. Legal. Ah, e como eu vou fazer isso? Ah, você vai fazer um checklist, assim, tal, e você, né? E aí você demora um ano para entregar um relatório daquele jeito, uma planilha daquele jeito. Faz sentido? Não. Tô exagerando? Tô. Mas o quando é fundamental. Ah, você precisa gerenciar. É muito comum as pessoas na consultoria ela vem agregando conhecimento e vai aplicando, agregando e aplicando. E algumas vezes é comum acontecer, a pessoa executa, e aí chega lá no finalzinho que ela vai e consegue colocar alguma coisa em prática. E o que acontece? Também é complicado, porque você teve um ano inteiro, aí você fez um pedacinho do ano, você fez aquilo que ele queria. Ou você fez exatamente os seus objetivos, o que você entregou e o como você entregou, foi só no final um pedacinho. Ah, Rodrigo, mas é complicado. Isso, o que me estabeleceram e o como, eu preciso de tempo. Ok, defina esse tempo. Por isso que eu disse, esse tempo, para você ver a importância. Se você estipular aqui, né, então vamos lá, o que e o como, no começo do ano, o tempo é importante, porque se é algo que você precisa de tempo, você precisa avisar. Olha, mas eu só vou conseguir fazer aqui, eu só vou conseguir fazer esse pedaço. Ou eu vou conseguir fazer, sei lá, daqui até aqui só. Estipule muito bem o quando. Estipule o tempo que você vai entregar, o tempo que você precisa para preparar. Porque não adianta nada, aí chegar lá no final e falar, pô, mas você teve o ano inteiro, você só fez aqui? Pô, mas eu tive que me preparar o ano inteiro para fazer só aqui. E se você não explicar lá no começo esse quando, se você não explicar exatamente lá no começo, se você não alinhar, essa palavra alinhar é bem do nosso dia a dia, mas eu não sou muito fã de alinhar. Se você não acordar, se você não estipular muito bem em conjunto com o seu líder esses 3 pontos, a chance que você vai chegar aqui, você não vai ter aumento, você não vai ser promovido e pior, você vai se decepcionar. E aí eu vou te falar o porquê. Isso aqui vai te dar liberdade. Por que vai te dar liberdade? Se você fizer o que, se você fizer o como e o quando acordado, tá? Acordado com o que, como e o quando. Aqui é você, aqui é a empresa. Se todos esses itens forem iguais e você chegar no final do ano, se não tiver um bom embasamento para você não ter nem aumento nem promoção, a escolha é sua de você continuar nesse lugar. O que normalmente acontece, você fica refém de onde você está, porque você não faz isso aqui. E aí você culpa que ninguém te valoriza, você culpa que ninguém te olha, que ninguém é isso, que seu chefe é isso, que seu chefe é aquilo. Mas eu pergunto, você estabeleceu tudo isso aqui? Tem outro ponto também, Rodrigo, mas meu chefe não fala comigo. Beleza, não tem muito o que fazer. Mas eu te pergunto, a responsabilidade sua chamar o seu líder e falar, amigão, vamos sentar para conversar, vamos sentar para alinhar o que eu vou fazer esse ano, o que eu posso fazer para melhorar? Existem casos, isso aqui eu estou falando é 95%, Rodrigo, mas tem exceção. Tem gente que é autogerenciável, sim. Tem gente que vai lá, o cara consegue fazer a leitura do que o chefe quer, entrega, ou consegue gerenciar, ou consegue... Beleza. Isso aqui é extremamente útil para quem tem dificuldade de se vender. Se vender é aquele cara que consegue chegar e mostrar o trabalho, que é o trabalho que a empresa está esperando. Entende? A empresa está esperando o trabalho, você chega e apresenta aquilo, cara, melhor dos mundos. Mas tem gente que tem muita dificuldade e é natural. Por isso que você precisa sentar com o seu
com o seu líder e fazer isso aqui. Agora eu vou dar algumas dicas de como que é essa conversa para você estipular isso aqui. Eu gostei de que eu entreguei primeiro a ferramenta, para depois eu entrar numa parte, isso aqui é prático. Você colocou esses 3 pontinhos. Ah, tem muito mais itens. Lembra, eu ainda vou falar sobre o que pode influenciar essas coisas, tá? Mas como é que é essa conversa quando você for estipular isso aqui? A conversa, de uma maneira geral, ela tem que partir, mas é muito legal quando parte de você. Você que quer crescer, você que quer uma promoção, é muito legal você não esperar aquela data que fica esperando o seu gerente, o seu líder marcar aquela data daquela conversa, seja ela que é no começo, no meio, do final. Por exemplo, onde eu trabalho, na verdade, todas as consultorias que eu trabalhei eram sempre 2. Era uma no começo do ano, aliás, uma no meio e uma no final. Tá? Por quê? Porque uma no meio do ano e uma no final. Por quê? Porque essa aqui serve para o começo do próximo ano e essa aqui para o finalzinho, né? Que dá tempo de você fazer as correções. Mas tem gente que fica esperando chegar essa data para conversar. E aí o cara perde, sei lá, alguns meses sem fazer, não sem fazer nada, mas sabe, de alinhamento. Então, parta de você chamar o seu líder, falar, vamos conversar sobre o meu desenvolvimento esse ano ou esse semestre? Você pode receber 2 respostas, sim ou não. Mas pelo menos você fez a sua parte, você fez 100% dos seus 50% na responsabilidade do gerenciamento da sua carreira. Então você chamou ele, vamos marcar, vamos. Presta atenção qual que é o melhor dia, presta atenção qual que é o melhor dia para o seu líder, qual que é um bom momento, qual que é o melhor horário. Tem gente que funciona mais de manhã, tem gente que funciona mais à tarde, tem gente que gosta de papear. E você vai perceber isso visualizando, olhando. Tá? Você vai prestando atenção nele. Ah, mas isso aí é besteira. Não é besteira. Não é besteira. Quanto mais você perceber como funciona, lembra que eu falei? Como funciona os 50% da empresa, do seu líder, mais você vai aumentar a sua chance de você ter... Você aumentar a balança para o seu lado. Você aumentar a balança para o seu lado. Então presta atenção. Putz, qual que é o melhor horário para conversar com ele? Porque às vezes você pode... ele tá de bom humor, vou falar com ele, mas ele não tem agenda. E você não vai conseguir chegar, na maioria das vezes, você não vai chegar no seu líder e falar, cara, para o que você está fazendo, vamos conversar comigo. Então tenta perceber, agendar, chegando eu fui perguntar de bom humor, cara, quando que é o melhor dia pra gente conversar? Eu queria conversar a respeito disso e disso. Parta de você, primeiro item. Segundo item, na conversa em si, falar, olha, eu queria conversar com você sobre o meu crescimento, sobre como é que você... Primeiro de tudo, vai doer? Não sei, depende de quanto você é resiliente ou não. Eu queria saber, primeiro de tudo, chefe, vamos chamar de chefe, né? Porque todo mundo chama de chefe. Eu queria saber de você, fulano, o que você achou do meu, nesses últimos meses? Eu falei, mas já falei na sua última avaliação. Tudo bem, você já falou na última avaliação de performance, mas eu queria ouvir desses tempos aí, o que você está achando? Ele vai falar ou não, enfim. Por quê? Para você já começar a entrar um pouquinho no assunto, e aí você vai falar, cara, é o seguinte, para esse próximo período, eu queria já conversar com você sobre... O que eu posso fazer para continuar crescendo? O que eu posso fazer para crescer, para chegar ao próximo nível, para chegar ao próximo cargo ou para eu ter um aumento? Como é que eu posso fazer para eu melhorar, para eu crescer? Aí você pode ser genérico. Quando você perguntar, você pode ser genérico. Quando ele responder, você especifica. Ok? E ele vai te falar, cara, olha, eu acho que você tem que melhorar, você tem que melhorar a sua performance, isso. Vão ser direcionamentos genéricos, vão ser. Por quê? Porque é difícil alguém que faça isso. É difícil. E aí você vai começar a entrar e falar, legal, poxa, mas eu entendo que eu tenho que melhorar ABC. Eu entendo que eu tenho que crescer ABC, ou que eu tenho que desenvolver XYZ. Mas me fala aí, como que eu posso fazer isso? Ou melhor, como é que a gente vai saber, como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Porque, olha, fulano, é complicado, porque de repente eu imagino uma coisa, eu estou indo num caminho e eu vou errar. E se você já me falar como eu posso medir, eu mesmo posso medir isso. E eu vou saber como é que eu estou andando. Ele vai falar, e aí ele vai começar a pensar. Porque na maioria das vezes ele não pensa. Ele vai chegar em você e falar, cara, você tem que melhorar melhorar as suas habilidades gerenciais. Cara, isso é frase... Quem nunca ouviu isso em consultoria, não sei, não trabalha em consultoria. Você precisa gerenciar melhor as suas atividades. Gerenciar é lindo.
Você fala, cara, mas como é que eu vou saber que eu estou melhorando? Ele vai travar. Ele vai travar. Por quê? Porque é subjetivo. Só que você tem que falar para assim, então, porque assim, ô fulano, se você vai me avaliar, se eu tenho que melhorar minhas atividades gerenciais, minhas habilidades gerenciais, mas como é que eu vou saber se eu melhorei? Assim, eu posso ter um feeling e tal, você pode me falar que é um feeling, mas eu acho legal, porque até para eu saber direcionar, me fala aí uns 3, 4 exemplos. Aí você pega o papel e a caneta e olha para a cara dele assim, ó. Ele vai ter que te falar alguma coisa. De novo, cuidado com essa conversa. Se ele é se o seu líder é muito formal, é muito fechado, cuidado. Se você tem um pouquinho mais de intimidade com ele, pergunta, pô, fala aí, cara, me fala uns 3 exemplos aí para eu pensar aqui como eu posso fazer. E aí você anota. Cara, você com o papel e a caneta na mão, olhando pro seu líder, falando assim, e aí, me fala. É assim, cara, eu tô disposto a fazer tudo o que eu tenho que fazer para crescer, você tem que me falar o que eu tenho que fazer. E é obrigação do seu líder falar, ele vai ter que te falar. E aí você anota. Aí você segue a receitinha de bolo que eu te passei no começo. Você fala, beleza, o quê? Ah, cara, como que eu vou especificar isso? Como que eu vou quantificar? Legal. Como que eu vou entregar? Como que eu vou fazer para entregar o que você está me falando? Tá? E como é que a gente vai fazer para desenvolver? Quando? Que tempo? Cara, você escreveu tudo. No final da conversa, você recapitula. Você fala para ele, legal, ô fulano, cara, putz, muito legal nossa conversa, cara. Eu saio daqui claro com os objetivos que eu tenho que entregar para a empresa. Eu saio daqui tranquilo. E ó, é isso, isso, isso. Nós vamos quantificar. Eu vou quantificar. E eu vou medir assim para saber se eu estou no caminho. E eu vou fazer assim, que nem você me sugeriu. Eu achei muito legal. Tal, mas eu também posso fazer de outro jeito, depois eu te mostro. E eu vou te entregar assim, 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 assado. Vou implementar nisso, nisso, nesse tempo. Cara, você vai sair da reunião, pega esse papel, cola na sua mesa, escondido, põe na gaveta, porque é seu, não é de ninguém. E aí, cara, não tem como você chegar nesse final do ano, das duas uma. Ou você vai chegar sabendo que você, sem falar com ninguém, você vai vir executando tudo. Você vai saber o que vai acontecer. Você vai saber, pô, eu tenho que ser promovido, cara. Eu tenho que ter um aumento, porque se eu não tiver, eu fiz tudo, tá em linha com o que ele falou. Aí você vai virar pra ele, ó, tá aqui, ó. Você vai com o papel, amigão. Claro, né, você não vai chegar lá, né, mas é quase que, né, você chegar com o pé no peito dele. Eu falei, então, eu fiz tudo que a gente conversou no começo do ano. No prazo, do jeito, eu medi, eu aumentei, tal. E aí? Veja bem, não. Veja bem, não. E aí, cara? Tá aqui, ó. Entendeu? A maioria das empresas, ela tem ferramentas, a maioria das consultorias tem ferramenta para você registrar essas avaliações, para você registrar essas conversas, o que o profissional tem que fazer, como que ele tem que fazer. Só que 90% das pessoas não usa. E 99,9% dos líderes não aplicam. É fato isso. Por isso que eu falo, se você fizer, você vai ter um diferencial. Como eu prometi, o que pode no meio do caminho... Putz, Rodrigo, fiz tudo. O que pode no meu caminho mudar a rota? Algumas coisas podem acontecer, alguns fatores externos do que você está fazendo. Primeiro ponto, você tem que pensar, se você trabalha em consultoria, existe na pirâmide, na verdade não é só em consultoria isso aqui, tá? Em todas as empresas. Tá? Na pirâmide, por quê? O que acontece? Você precisa de espaço para crescer. E aí você tem que pensar, cara, como que está esse espaço para mim? Eu estou aqui, eu quero subir. Como é que está esse espaço para mim? Tem, não tem? Putz, quantos carinhas tem aqui embaixo que podem subir? Como é que está de trabalho? E aí você vai começar a analisar os fatores externos. Tá? Só aqui você tem que saber o seguinte, quais são os fatores externos? Você sabe quando que vocês usam isso aqui? Quando eu falo a gente, o ser humano? Quando é para falar, eu faço mais que o cara. Eu trabalhei muito mais que aquele cara. E poxa, ele cresceu. Tá. Será? Então, de repente você trabalhou, mas será que você fez exatamente o que você precisava fazer? Como? Quantificou? Entregou no tempo certo? Não sei. Então você eliminou essa hipótese. Pô, cara, mas eu fiz muito mais que outro cara. E aí, o que falta ali? Aí entra aquele papinho que eu falei. Papinho não, mas entra aquele fator fundamental que é você precisa saber agora apresentar o que você fez. E quando você apresenta, você tem que apresentar porque isso vai gerar confiança, isso vai gerar
conectividade com essa liderança, com seus líderes. E o que é isso daqui que eu estou falando? É você se vender. No meio do caminho pode acontecer várias coisas. Pode entrar um outro consultor do mesmo nível que você, um cara que sabe mais, um cara que sabe menos. Pode, sua linha de serviço diminuir, a sua demanda diminuir, aumentar. E aí, meu amigo, é correção de rota. Eu acho que eu já falei em algum vídeo meu. Você sabe quantas vezes um avião corrige a rota quando ele sai de São Paulo e vai, sei lá, até Rio de Janeiro? Quantas? Sei lá, 10, 20, 30, 100 mil? O avião ele nunca para de corrigir a rota. 100% do tempo ele está corrigindo a rota. Por isso que ele consegue chegar no destino. Por quê? Um ventinho, uma quedinha de pressão, de temperatura. Se ele não fizesse nada, ele não chegava no Rio de Janeiro, saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele não chegava, então ele corrige a rota 100% do tempo. E é isso que você tem que fazer. 100% do tempo você tem que analisar os fatores externos e perceber se você precisa alterar isso ou não. E você não vai alterar sozinho, você vai chamar o seu líder e falar, seguinte, fulano, cara, acabou os projetos. Ou sei lá, entrou um projeto muito diferente que a gente tinha falado de fazer. E aí, como é que vai ficar? Eu vou dar alguns exemplos. Eu lembro quando um dos maiores trabalhos que eu fiz, sozinho, eu cheguei, eu não ia ser responsável pelo trabalho, não era para ser meu, eu ia fazer outra coisa, só que eu gostava muito daquele ramo, era um cliente que eu já conhecia, eu já sabia que eu podia contribuir, eu já sabia que eu podia agregar, eu já tinha feito, já tinha participado de um projeto parecido no passado, e eu peguei tudo aquilo que aconteceu de ruim, vamos falar assim, e o de bom, juntei tudo, montei uma apresentação em PowerPoint, coisa bem simples, coloquei um treinamentozinho e eu mandei para todos os líderes da empresa que estavam discutindo sobre esse trabalho. Eu não ia participar desse trabalho. E eu falei assim, olha gente, como eu sei muita coisa, eu estou aqui contribuindo com o que eu tenho. Por quê? Porque como eu sofri lá atrás, isso foi muitos anos antes, em outra empresa inclusive, como eu já passei por um trabalho parecido, eu sofri muito no passado para aprender, para desenvolver, eu já estou deixando tudo pronto aqui para quem for pegar esse trabalho não sofrer tanto como eu sofri. Então tá aqui, eu mandei a apresentação e tranquilo. Eu ia fazer um outro trabalho que também era muito bacana. O que aconteceu? O que aconteceu é que viraram lá, conversaram, falaram que o cliente queria alguém full time, alguém que entendesse do assunto. Os caras, seguinte, o trabalho é seu. Eu falei, como assim? O trabalho é seu. Vai ser você, eu ainda era consultor sênior ainda. O trabalho é seu, Rodrigo. Você que vai fazer tudo. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o trabalho, olhei. Ele tinha algumas determinações, não, que se o trabalho fosse muito bom no primeiro ano, o cliente fechava mais outros anos, tal. Eu falei, legal. O que eu fiz? Eu já sabia o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer, quando que eu tinha que fazer. O que eu sentei? Eu falei, tá bom. E o que eu vou ter aqui? Aí eu negociei. Eu literalmente negociei o que no final do projeto eu ia ter de compensação, de avaliação. Eu falei, tá bom. Porque como isso aqui eu já tinha, de certa maneira, eu já tinha estipulado, porque eu entreguei, falei, eu já sabia o que era, já até discuti, ajudei eles. Aí eles falaram, tá bom, é seu. Eu falei, tá bom, é meu? Tá bom. Se eu fizer tudo isso aqui, no final, dá para eu ser promovido? Eu perguntei. Eles falaram, dá. O que eu fiz? Fiz tudo. No meio do caminho aconteceram outras coisas. Eu chamei, falei, olha, e aí? Vai dar porque mudaram algumas coisas. Tiveram direcionamentos que vieram fatores externos. Eu sentei e conversei. Eu fui fazendo o projeto. Chegou num determinado ponto, falei, mas e aí? Mudou. Isso aqui, não, fica tranquilo. Como isso aqui já tá negociado para você. O que eu fiz? Eu gerenciei 100% daquela minha promoção naquele ano. Foi 100% aquilo. Foi 100%, porque a não ser que a empresa estivesse quebrando, que nem eu falei, 10, 20% é responsabilidade da empresa, porque você tá quebrando, cara, não, vou ter que te mandar embora, porque faliu a empresa, um exemplo. Mas é raro isso acontecer com consultoria. Eu gerenciei 100% daquele ano e eu saí de consultor sênior para, naquela época, supervisor. Simples assim. Falei, se eu fizer tudo isso, vai dar? Não, vai dar. Chegou no meio do ano, eu tive problemas, tive muitos problemas. Eu sentei, apresentei, negociei, falei, olha, mudou esse cenário, esse. E aí? Vai mudar isso aqui? Não vai mudar. A princípio não vai mudar. E acabou.
Se você fizer isso, você analisar os fatores externos, você conversar com sua liderança, não tem como chegar no final do ano você ter uma resposta que você não saiba qual que seja. E eu tenho certeza absoluta que vai aumentar a sua chance de você ser promovido. Beleza, gente? Fico por aqui. Comenta pra mim como que você vai aplicar isso aqui, o que vocês acharam. E lembra, me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube. Lembra de curtir esse vídeo. Obrigado, gente. Abraço, até mais.